Estou lendo um estudo do livro de Salmos a partir do capítulo 107. Gratidão e louvor. Israel está reunido no templo para um culto de gratidão. Os indivíduos devem ter a oportunidade de testemunhar da ajuda divina em dificuldades específicas, por meio de declarações e de sacrifícios. Depois, toda a comunidade vai coroar essa gratidão com uma efusão de louvor. Essas duas partes do culto estão refletidas neste salmo. Inicialmente, 4 grupos de pessoas são chamados para dar testemunhos acerca de orações respondidas. Mais tarde, a congregação canta um hino celebrando o controle providencial de Deus sobre a natureza e as questões humanas. A tarefa do povo. A comunidade religiosa deve toda a sua existência à bondade de Deus. O exílio veio e se foi, como cumprimento de profecias como Isaías 43, 5 e 6. Os hebreus foram trazidos de volta da sua dispersão por todo o mundo antigo e já não estão nas mãos dos inimigos. Confira BJ e NTLH. O seu Deus os resgatou, reivindicando-os como seus. Visto que agora são salvos, eles têm a obrigação de dar graças a Ele pela fidelidade às suas promessas da aliança. O refrão é ecoado já no versículo 1, e a congregação é convidada a pôr as palavras de louvor em seus lábios, recitando-as após o sacerdote. O convite, porém, à gratidão não se esgota por meio da citação da graça coletiva de Deus. A vida comum do dia a dia tem os seus motivos de gratidão. Ocorrências diárias da ajuda divina são dignas de menção no testemunho diante de Deus e da congregação. Elas não têm grande importância nacional, mas significam muito para os indivíduos que as experimentaram. Deus conduziu os perdidos. Versículo 4 a 9. Os viajantes tinham estado no deserto, desesperadamente perdidos e distantes de qualquer cidade habitada, assim também BJ. A sua provisão de comida e bebida tinha acabado. Eles estavam desanimados e desamparados. Não desamparados, pois poderiam levar o seu problema a Deus em oração. Como incontáveis crentes antes e depois deles, eles obtiveram resposta para suas orações. Com essa ajuda, tentaram novamente e foram conduzidos, assim, creem, diretamente para a civilização e o abrigo. Esses viajantes estão no templo nesse dia do culto e são convidados a irem à frente para confirmar esse milagre da providência e da evidência de que Deus é capaz de ir ao encontro das necessidades materiais do seu povo. Deus libertou os prisioneiros, versículo 10 a 16. Alguns ex-prisioneiros estão no culto nesse dia. Houve razões para terem sido mandados para a prisão, tinham cometido crimes, tinham pecado contra o Deus da lei e da ordem, acorrentados no fundo do calabouço escuro. Também tinham perdido o ânimo para viver e a esperança de experimentar a liberdade novamente. Do ponto de vista humano, não houve quem os ajudasse. Nas sociedades antigas acontecia que prisioneiros eram esquecidos e destinados ao apodrecimento, cumprindo sentenças indefinidas. Gênesis 40, 23. De repente, se viram libertos. Só conseguem explicar isso como resposta divina às suas orações. Eles também são encorajados a reconhecer abertamente sua dívida para com Deus, que é capaz de quebrar as trancas de ferro. Deus curou os doentes. Versículo 17 a 22. Há mais um grupo presente no culto, um grupo que até recentemente não tinha condições de participar de nenhuma atividade no templo em virtude de enfermidades. Tinham perdido o apetite e chegado perto das portas da morte. Eles admitem, assim, relata o sacerdote, que isso aconteceu por causa das suas maldades.
e que mereceram isso. Eles se tornaram tolos e andaram por caminhos rebeldes. No Antigo Testamento, a doença muitas vezes é associada a delitos e pecados. João 9:2. Embora esse ponto de vista seja apenas parte da verdade, confira Jó, muitos doentes precisam de perdão dos pecados mais do que de qualquer outra coisa. Rhodes. Esses também se voltaram à oração. Em condições normais, a pessoa visitaria o templo e pediria que se pronunciasse um oráculo sacerdotal a favor dela, prometendo a recuperação. Mas nesse caso, Deus enviou a sua palavra até eles e os curou. E eles logo conheceram a alegria da vitalidade e da saúde dadas por Deus. Agora é a vez deles de acrescentar o seu amém ao relato do sacerdote, com seus sacrifícios de ação de graças e com cânticos de alegria individuais. Deus resgatou os marinheiros. Versículo 23 a 32. Componentes da marinha mercante estão presentes nesse dia também e tem uma história emocionante para contar, especialmente para marinheiros de água doce de Israel. Enfrentaram uma tempestade no Mediterrâneo, imensidão de águas, versículo 23, e tiveram a oportunidade de experimentar em primeira mão, o furor apavorante das forças da natureza. Mas para eles eram maravilhas e obras do Senhor. Versículo 24. Não simplesmente como elementos criados muito tempo antes, mas que desempenham e obedecem às ordens diretas de Deus. Israel não se intimidou em reconhecer Javé como o Deus da tempestade indesejável, assim como o reconhecia como o Deus dos raios de sol desejáveis. À mercê de ondas gigantes, perderam a coragem. Versículo 26. Esforçaram-se ao máximo, mas toda a sua habilidade foi inútil. Versículo 27. Mas o seu testemunho agora é semelhante ao dos grupos anteriores, embora sua necessidade tenha sido muito diferente. O poder de Deus é maior do que qualquer crise. Os que estavam em grande aflição descobriram que Deus os ouviu quando clamaram a Ele. Marcos 4, 35 e 41 a 41. A tempestade se reduziu a uma brisa, de forma miraculosa diante dos olhos deles, e eles chegaram ao porto são e salvos. Agora eles podem dar testemunho diante das outras pessoas e dos seus líderes civis. O Deus da ecologia, 33 a 38. Nem todas as pessoas conseguem suportar experiências dramáticas como essas, mas todas as pessoas podem achar motivos comuns para louvar a Deus o seu controle providencial sobre a natureza. Por exemplo, Ele é o Senhor do deserto e dos rios. Que as pessoas que vivem em terras férteis fiquem alerta para não deixarem Deus fora de sua cosmovisão. Pode acontecer de repente que sequem as suas fontes de água ou que seus campos sejam transformados em terras áridas. Sodoma e Gomorra. Confira Sodoma e Gomorra. O povo conhece a terra que estava seca e improdutiva, mas agora ela começa a florescer como a rosa. Isaías 41, 18. Ele está dando uma cidade habitável aos famintos. Versículo 36. E permitindo que o seu povo colonize novamente a terra. Esses colonos desfrutam das bênçãos da aliança, Levíticos 26, 4 e Deuteronômio 28, 4, com relação a colheitas, gado e população. O Deus dos fracos e necessitados, versículo 39 a 43. Os altos e baixos da vida, mais recorrentes em civilizações rudes antigas do que no protegido mundo ocidental de hoje, não estavam fora do controle de Deus, declara o seu povo com fé e admiração. Ser nascido em berço nobre não é garantia de uma vida inteira de nobreza. Ao contrário, ele é capaz de levantar os oprimidos, como também rebaixar os nobres. Ele compensa as desigualdades da vida para a alegria dos fiéis e vergonha dos inimigos de Deus. Esses temas de louvor são também lições que devem ser assunto de reflexão dos sábios, aqueles cuja vida está fundamentada no respeito por Deus. Provérbios 1:7. Deus protege os seus e é constante e estável no seu cuidado. Salmo 108, velho, mas sempre novo. Salmo 51, do 7 a 11 e 60, do 5 ao 12, são combinados aqui. Não há necessidade de repetir uma
exposição completa. Uma nova crise causou o uso adaptado do Salmo 60. Uma oração fundamentada na promessa de Deus, evidentemente o início triste daquele salmo, não era muito adequado para a nova ocasião. No lugar disso, foi colocado o poema de ação de graças do Salmo 57. Com a celebração do amor leal de Deus e com o apelo final para que se reconheça a glória de Deus, o Salmo dirige a atenção para Deus e alimenta a esperança de que Ele vai ajudar. Essa combinação é uma ilustração de como se pode trazer as Escrituras à vida do dia a dia, à medida que são aplicadas às novas situações na experiência do crente e da igreja. É interessante observar que no contexto original do Salmo 60, os versículos 7 a 9 já se referiam a uma promessa antiga de Deus. A Bíblia fala repetidamente ao coração do seu povo. Salmos 109, julgamento por homicídio. Esse salmo é o lamento de um indivíduo diante de Deus. Ele tem algumas características incomuns que são explicadas mais facilmente se pressupusermos que foi recitado numa corte religiosa em que o salmista estava sendo julgado, Êxodo 22, 8 e 9, Deuteronômio 17, do 8 ao 13, diante dos sacerdotes juízes que representam Deus. Ele reivindica sua inocência pessoal e faz contra-acusações ao demandante. Um apelo por justiça, versículo do 1 ao 5. O salmista pede absolvição, ele não é culpado de nenhuma das acusações. Sua vida até aqui tem sido marcada pelo louvor a Deus e, consequentemente, assim sugere, por piedade. Ele não é uma daquelas pessoas que vivem uma vida descrente e recorrem a Deus somente em tempos de crise. Como um piloto se agarra ao paraquedas na hora da emergência. Assim ele apela como alguém que pode pedir vindicação, como um devoto íntimo. As acusações contra ele não têm fundamento, são um monte de mentiras. Aliás, são uma retribuição injustificada pela sua amizade e pela sua oração pelo bem-estar do demandante, a maldade dos seus acusadores. Versículo 6 ao 19. É possível interpretar essa seção como um discurso bombástico contra um dos seus acusadores, a quem ele destaca dos outros. É mais provável que ele esteja citando as intenções e acusações dos inimigos contra ele. Confira BJ, nos versículos 2 ao 5 e 20, seus adversários são mencionados apenas no plural, de forma que os pronomes no singular se referem mais naturalmente ao salmista. As acusações e o mal deles são especificados duas vezes, nos versículos 4 e 5 e 20, servindo de quadro de referência para a citação que ele faz deles nesses versículos. Além disso, a maldição do versículo 29 seria um anticlímax fraco após as horríveis imprecações dessa seção se o salmista fosse responsável pelos dois. É evidente que os acusadores planejaram trazer acusações forjadas contra ele e atacá-lo por meio de um processo legal. 1 Reis 21, do 8 ao 16 e Marcos 14, do 55 ao 64. Eles esperam que a sua própria reivindicação de inocente o incrimine na corte. O ódio deles é tão grande que desejam que uma série de males horríveis caia sobre ele. Desejam que ele morra uma morte prematura depois de perder o seu emprego. Para os filhos dele, desejam o destino dos mendigos, para ele a bancarrota e a penúria. Eles querem vê-lo abandonado e isolado, numa sociedade organizada, de tal forma que a pessoa que está sozinha se sente condenada. Numa sociedade em que a passagem do nome de família de uma geração a outra era muito valorizada, eles desejam a extinção do seu nome. Numa comunidade religiosa em que a solidariedade da família era tida como grande influenciadora dos destinos de gerações futuras, Êxodo 20.5. Eles desejam que Deus faça o pior com ele. Com que razões eles proferem essas odiosas maldições contra o salmista? Ele não tem medo de citá-las. Eles o acusam de não cumprir suas obrigações com o próximo que a aliança exigem
dos membros da nação escolhida, como resposta ao amor que Deus expressou na aliança. Os versículos 4. Não, os versículos não. Aqui é Jeremias 2:2 e Oséias 4:1. De acordo com os seus adversários, ele perseguiu as suas pobres vítimas até a morte. Essa acusação está ligada de maneira estreita com as referências à maldição que vem a seguir. Aparentemente, ele é acusado de feitiçaria, de lançar encantos sobre suas vítimas. Gálatas 5:20. Tentam invocar maldições contra ele em retaliação por seu hábito regular de amaldiçoar. Eles querem que isso recaia sobre ele e o mantenha firmemente aprisionado. Súplicas renovadas 20 ao 29, versículo 20 ao 29. Esses sentimentos mencionados são uma afronta tão grande à verdade que os seus proponentes é que merecem sofrê-los. Ele apela para o seu juízo divino, para que haja de acordo com sua natureza revelada, nome e o cuidado prometido na aliança. No hebraico, novamente resede. Ele está perfeitamente consciente das suas necessidades e da sua importância sem Deus. Sente-se como uma sombra do que era antes, depois de toda essa angústia, e percebe que está à mercê dos seus adversários. Eles podem espantá-lo como se espanta um inseto numa capa, e podem descartá-lo. Ele jejuou em preparo para o seu julgamento religioso, 69:10, e por isso se sente fisicamente fraco. Ele tem de suportar a zombaria deles, enquanto eles o escarnecem, seguros de seu próprio sucesso. Por isso, ele se lança no colo do amor de Deus, ao clamar para que a justiça de Deus não falhe. A morte infeliz, que é a base da acusação legal, versículo 16, não é culpa dele, mas um ato de Deus. À medida que ele se assegura da verdade, sua confiança cresce. As ameaças dos seus acusadores não significam nada para ele. A bênção de Deus, que é a sua preocupação. Como servo leal de Deus, sua causa é a causa de Deus. E assim ele espera por um veredito favorável. Se vai haver justiça, os seus adversários vão perder a causa e encarar a humilhação do fracasso. Um voto de louvor, versículo 30 a 31. O salmista promete não esquecer dessa bênção, depois de ter sido concedida. Ele vai testemunhar de quanto valoriza a ajuda de Deus diante da comunidade na adoração, no templo, no meio da assembleia. Tem certeza de que vai ganhar o dia. Ele não sabe que Deus vem para socorrer os injustiçados e que é o seu advogado legal? O seu juiz é também seu advogado de defesa. Isaías 50:8, Romanos 8:33. O versículo 8 é aplicado a Judas em Atos 1:20 como base para a perda póstuma do apostolado para o seu sucessor. Como todos os salmos de sofrimento inocente, esse encontra o seu eco mais audível na experiência de Jesus. De forma correspondente, Judas é o herdeiro apropriado dessa maldição específica, como a personificação máxima da infidelidade na história. Observações, versículo 18. Entra como água. Pode haver aqui uma referência ao teste por meio da água da amargura que traz a maldição. Número 5, do 16 ao 28. Versículo 31, evidentemente, na corte, tanto o promotor da acusação, versículo 6, confira Zacarias 3:1, quanto o advogado de defesa ficavam ao lado, à direita a RC do acusado. Salmo 110, sacerdote e rei. Algumas partes desse salmo são muito preciosas para o cristão que aprendeu, com base no Novo Testamento, aplicá-lo à obra de Cristo. Por trás dessa plenitude de significados está uma longa história pré-cristã. Infelizmente, o seu significado original não está totalmente claro em alguns lugares. Isso fica evidente quando comparamos as possíveis interpretações do texto em outras versões com a da NVI.
Para simplificar nossa reflexão, vamos seguir o texto da NVI. Em sua origem, esse foi o Salmo Régio recitado por um poeta da corte em honra ao rei davídico, evidentemente em alguma ocasião especial como a sua coroação. 2 oráculos divinos são citados e cada um é ampliado pelo salmista. O convite de Deus, versículo do 1 ao 3. O primeiro oráculo que o poeta retoma é um de confirmação de prestígio e poder. O rei é convidado a um lugar de honra próximo ao próprio Deus, pois ele exerce a função de representante e vice-rei de Deus na terra. Em termos rituais, a entronização ao lado de Javé pode ser uma alusão à posição costumeira do rei ao lado da coluna no templo, 2 Reis 11:14. A vitória lhe é garantida. Josué 10:24. Os inimigos estrangeiros, com frequência, se aproveitavam da inexperiência de um novo rei no início do seu reinado, mas ele recebe o encorajamento da promessa de ajuda divina. O salmista prossegue explicando as implicações do oráculo. O cetro com que o rei foi investido destinava-se a durar muito tempo. Da capital real e religiosa, Deus vai ampliar seu domínio entre seus vizinhos hostis. O rei recebe a confirmação de que receberá o apoio das tropas. Elas vão se identificar alegremente com seu comandante real. Os jovens do povo vão se reunir já no romper da alvorada do dia da batalha, dispostos e cheios de vigor para lutar pelo seu soberano. A promessa de Deus, versículo 4 a 7. O segundo oráculo é uma garantia solene do papel sagrado do rei, dos propósitos de Deus. Certa vez o rei Jebuseu reinou em Jerusalém, em que era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão encontrou Melquisedeque, um membro antigo dessa linhagem real, e o homenageou. Gênesis 14, 18 a 20. Quando Davi conquistou Jerusalém, ele acrescentou os privilégios do reinado Jebuseu aos seus direitos da coroa israelita. O rei de Israel, reinando com base em Jerusalém, é, portanto, sacerdote nominal, mediador sagrado entre Deus e o seu povo. Na prática, parece que pouco se fez com essa honra. 2 Samuel 8,17 e contraste com 2 Crônicas 26, 16 a 21. Talvez seja por isso que o salmista não prossiga em dar uma exposição clara e direta do seu segundo oráculo. A natureza permanente da investidura divina é destacada. Deus não tem segundas intenções. Ao contrário da dinastia dos Jebuseus, a dinastia davídica não seria suplantada nunca. O compromisso do rei para com o título real dos Jebuseus evidentemente lembra o salmista da conquista de Jerusalém, que tornou isso possível. Ele vê nessa vitória a garantia da ajuda contínua de Deus nos dias por vir. Enquanto o versículo 1 à direita é uma referência à honra divina, aqui ela simboliza proteção divina. Como narrador das campanhas militares de Davi deixou claro, o segredo do seu sucesso foi que Deus estava com ele. 2 Samuel 5:10. O poder era dele, sempre seria assim. O grande Senhor dos exércitos trabalha com o exército do rei e garante o seu triunfo. O versículo 7, evidentemente, é uma referência ao rei, embora se esperasse o discurso direto. Pode ser uma alusão ao rei renovando as suas forças enquanto está marchando. É mais provável que seja uma referência a uma cerimônia régia na fonte de Gion, perto do templo, durante o qual o rei bebia ritualmente a fonte sagrada e simbolicamente recebia as forças vitais necessárias para o seu reinado. 1 Reis 1:45. Assim fortalecido, depois disso, desfrutaria de fartura de vida, enquanto seus inimigos estavam destinados a viver prostrados. Versículo 1. O destino dele era uma vida de triunfos. Esse salmo tinha o seu próprio destino glorioso, falar de coisas maiores do que de ganhos terrestres no Mediterrâneo Oriental.
por mais importantes que estes fossem no plano divino para a história. Com o caso da dinastia davídica, essa seção foi reinterpretada e aplicada a um rei ainda por vir, o Messias de Deus. No século I depois de Cristo, a interpretação messiânica era norma. Em Jesus, ouvimos um eco dessa compreensão do Salmo, quando ele desafiou seus contemporâneos e lhes mostrou que até nos conceitos deles, o Messias tinha uma posição mais elevada do que estavam dispostos a aceitar. Marcos 12, 35 e 37. Também Mateus 26, 64. Seguindo o exemplo do seu Senhor, os apóstolos aplicaram livremente o versículo 1 a ele e a sua ascensão ao céu. É o texto do Antigo Testamento mais citado ou aludido no Novo Testamento. Atos 2:34, 1 Coríntios 15:25, Efésios 1:20, Colossenses 3:1, 1 Pedro 3:22. Por meio disso, eles estabeleceram a verdade de que o lugar mais elevado que o céu pode oferecer é dele por direito. T. Kelly. O autor aos Hebreus deu muito valor a esse salmo. Ele desenvolveu a aplicação do versículo 4 ao fato de Cristo exercer o sacerdócio celestial, não araônico, depois do sacrifício no Calvário, Hebreus 1, 3 e 13. Salmo 111, apropriando-se da verdade. Esse e o salmo seguinte formam um par que se complementa. Ambos são poemas acrósticos compostos de 11 linhas, das quais cada meia linha começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. O aleluia inicial está fora desse esquema acróstico. O salmista acaba de participar de uma das grandes festas no templo. Por meio de um solo recitado para a congregação, dá testemunho acerca do que tudo isso significou para ele. Na adoração em Israel, às vezes havia aquelas pessoas que honravam Deus com os lábios, enquanto o coração estava longe dele. Isaías 29:13. Esse adorador, ao menos, esteve adorando em espírito e em verdade. Ele está entre os que apreciam os temas sagrados e reagem com a devoção que vem de todo o coração. Ele é grato por Deus ter instituído as festas como memorial de suas maravilhas. Os seus feitos acabam de ser experimentados novamente na adoração. Eles são a história sagrada que era a pedra fundamental de Israel, o Êxodo. Confira Êxodos 3:30. A viagem longa pelo deserto e as dádivas da lei e da terra prometida. Esse conjunto de eventos e dádivas sempre era celebrado como a demonstração do poder de Deus e dos seus propósitos para o seu povo escolhido. Eles revelaram que ele é o seu rei, dotado dos atributos reais da glória e majestade. Eles mostraram o seu cuidado meigo e a sua justiça, aqui no sentido da fidelidade à aliança. Sua provisão de codornizes e maná no deserto foi uma demonstração da sua fidelidade em cumprir as promessas da aliança desde então. Suas leis promulgadas no Sinai foram consideradas a constituição religiosa e nacional de Israel e a incorporação da própria natureza moral de Deus a ser compartilhada com seu povo. O que o salmista pode dizer acerca dessas coisas? Nelas está revelado o ser de Deus como santo e temível na sua transcendência, e assim o homem só consegue reagir a isso com reverência e admiração. A verdadeira reverência é, na verdade, o ponto de partida para a capacidade de lidar com o significado
e os problemas da vida. Provérbios 1, 7, 9 e 10. Esses segredos estão disponíveis não ao místico ou ao filósofo, mas ao praticante desejoso de cumprir as ordens de Deus. João 3,17. O seu povo deve responder à sua revelação e redenção com obediência e louvor para sempre. O salmista enxerga o seu salmo como um novo elo numa corrente interminável. Versículo 5. Deu alimento é tradução mais literal do que dá alimento. BJ. Versículo 8b talvez seja melhor traduzir por feitos com verdade e retidão. Versículo 9. Temível é um eco de temiam no versículo 5.